Salve, salve, alunos! Chegamos aí quase no final da nossa temporada. Nós estamos na aula 51.1, rapaz. Como eu te falei, aqui parece Netflix, né? Aqui é por episódio. E quando você vai assistir uma série, parece que não acaba mais, né? Mas as nossas aulas estão acabando. Essa semana nós vamos encerrar com vocês. E aí, só ano que vem, no segundo ano, garoto. E um detalhe, se tu passar também, porque nós caprichamos na prova, hein? Vai ter que estudar. Pega aí todos os teus apontamentos, a tua revisão que você fez, o teu resumo que você escreveu, porque eu aconselho todo início de aula. Abre o teu caderno agora, coloca a data de hoje e procura anotar o que for preciso, tá certo? Quando você for estudar para a prova, tu pega lá o teu caderno, com as tuas anotações e vai fazer uma revisão rápida. Feito isso, galera, tá de boa. Nossa aula de hoje, no quadro aí, nós temos as monarquias europeias. Aula 51.1. Deixa eu ver se está calibrado aqui. Tá não? Não está calibrado. A minha caneta. Ok. Beleza? As monarquias europeias. Aula 51.1. Vamos falar sobre o clero, a nobreza e a burguesia. Fechou? A monarquia em Portugal, quando que ela se instala, a monarquia na Inglaterra, na França e também na Espanha. Talvez vocês já devam perceber que aí nós temos as 4 maiores potências, né? Diga-se de passagem, portuguesa e espanhol. Agora depois vem os ingleses e os franceses. Ainda vai entrar uma outra, que são os holandeses. Para a aula de hoje, eu tenho essa habilidade. 2, na verdade, né? Eu tenho que comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Legal? Também, eu tenho que associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Olha que legal. Aluno, como habilidade, que é um conhecimento que você deve ter, em relação a esse assunto, as monarquias europeias. E aí eu começo, na verdade, até buscando revisar para vocês, que nós já vimos parte dessa aula lá atrás, o entendimento sobre o que vem a ser o clero, a nobreza e a burguesia. Só que como é que era o clero, a nobreza e a burguesia, essa classe social, em Portugal, na Espanha, na França e na Inglaterra? Bom, a nobreza e o clero continuaram a ser a classe dominante. É isso mesmo. Como haviam sido durante o período medieval. Isso nós estamos tratando com vocês, está com um bom tempo. Até porque o primeiro ano, ele trabalha muito a questão da Idade Média. E aí, como destaque, nós colocamos as classes sociais. O povão, a burguesia, a nobreza, o clero e o rei. Em outros momentos, o senhor feudal. Certo? A dominação social residia na posse de terra, viu? E também na produção de tipo feudal, baseada na exploração dos camponeses ou servos. Servo, o que servia, o camponese que estava preso ao campo, ao feudo. Fechou? Feito tudo isso, não deu outra. A classe, ela se destaca e acaba trazendo para você esses apontamentos aí. O Estado absolutista, que nós também já vimos numa outra aula lá atrás, vai permitir um maior controle social sobre a massa camponesa. Lembra? Tornando-se eficiente para reprimir revoltas populares com o seu exército e o controle pela Santa Inquisição. Então, observa que a Espanha, Portugal, França e Inglaterra usaram do seu poder para controlar a massa,
A massa que te fala é a sociedade. São os camponeses. Tá bom? Os caras tinham o controle. O Estado, principalmente absolutista. E vocês já viram comigo numa outra aula, quando a gente fala sobre o absolutismo. E o destaque para Luís XIV, o rei francês. Alguns autores classificam o absolutismo como um aparelho de dominação feudal. Será que é isso? Alargado e reforçado. Olha! Faz sentido. Faz sentido. De modo que o essencial no processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, e sim o fortalecimento da aristocracia feudal. Olha essa passagem que vocês estão vendo aí, aluno. Olha só essa passagem. Ele quer dizer que não foram os burgueses que deram, na verdade, essa vantagem de fazer isso e aquilo. Na verdade, deram condições para a nobreza se tornar cada vez mais forte. Mas não é isso que vai acontecer, não. Principalmente na França. Mas faz sentido quando você pega a França e quando observa que o movimento revolucionário francês de 1789 teve como encabeçado ali a alta burguesia, que não deixa de ser burguês. Aquela alta burguesia que se tornava nobre de toga. Aquele nobre que, quando ele morria, acabava o título também. Se você for interpretar dessa forma, dá condições mesmo de entendimento. Tá bom? Joga no quadro, olha lá. Nisso, a burguesia, de modo que o essencial no processo de centralização política não foi a ascensão da burguesia, mas sim o fortalecimento da aristocracia feudal. A aristocracia, a nobreza. Tá, mas isso em determinado período ou época, tá? A religião desempenhava um papel importante no plano educativo apenas, na fiscalização da moralidade e na vida intelectual, não como fundamento do poder. Também tem isso. Vejam, senhores, como era retratado a Idade Média. Eu tenho aí um nobre, certo? Uma característica desse período que se estende. A monarquia de Portugal, por exemplo. Portugal foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte. Nunca esqueçam disso, tá, senhores? Portugal foi um dos primeiros países da Europa a consolidar um governo forte. Um governo centralizado na pessoa do rei, o representante máximo. A formação da monarquia portuguesa iniciou-se nas lutas pela expulsão dos árabes, que, desde o século VIII, ocupava a Península Ibérica. Essas lutas ficaram conhecidas como a Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista. Nunca mais esqueça disso, pelo amor de Deus. Esse é um assunto que acaba passando despercebido e quando você mais precisa, ele não está lá. Então, estão sabendo. Vejam, durante o domínio árabe, os povos cristãos ficaram restritos ao norte da península. A partir do século XI, pouco a pouco, eles conseguiram ampliar o seu território. Foram fundados, então, vários reinos, entre eles os quais o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Leão e o reino de Castela. E isso, a partir do momento que os árabes são expulsos. Os árabes estavam na Península Ibérica, cara. Dá para entender isso?
dentro da Europa. A partir do momento que eles são expulsos, não deu outra. Aí eles começam a se expandir, criando pequenos reinos que depois vai ser reinos bem significativos. Olha que legal. Aí é por isso que você observa, mas tinha o reino de Castela, o reino de Aragão. Pois é. Deu para pegar agora essa sacada? Como foi criado esses reinos? Assim. Então eu tenho o Aragão. Ei, não é a Casa Aragão ali não, tá? É diferente. É o reino dos Aragão, o de Navarra, o de Leão e o de Castela, que acaba se tornando aí um vasto império. Vejam, já na Espanha, como é que estava essa monarquia? Vocês acabaram de ver Portugal, né? A formação da monarquia espanhola estava ligada às guerras também de reconquista da Península Ibérica. Porque quando se fala Península Ibérica, é portugueses e espanhóis. Olha, lembra quando foi falado de União Ibérica? Quando Portugal deixou de ter um rei e a Espanha acabou assumindo o território português. Diz de passagem também as colônias portuguesas na África, na Ásia, na América. E o Brasil é um desses exemplos. E aí os espanhóis ficaram aqui de 1580 a 1640. Esse período é chamado de União Ibérica. Viu? Durante esse processo, diversos reinos foram construídos. Isso em 1469. O casamento de Fernando, que era herdeiro do trono de Aragão, com a Isabel, irmã do rei de Leão e Castela. Olha só o angu que vai se formar aí. Vai unir 3 reinos, senhores. 3 reinos. Era o primeiro passo para a formação da Espanha. E recentemente nós tivemos um caso. Vocês viram que o príncipe Philips, não é a marca Philips não, tá, gente? O príncipe Philips, esposo da rainha Elizabeth II, ele abre mão do poder que ele tinha para poder se tornar esposo. E um detalhe interessante é que o cara ia fazer 100 anos. É muito tempo. Desde aquela época não se aceitava que uma mulher tivesse no comando de uma nação. E ela, por muito tempo, já é consagrada rainha do Império Britânico, né? E o que chama atenção é que ele era de uma outra nacionalidade. E ele era primo dela. E acabaram se casando. É uma forma de deixar na família o próprio reino também. Tá bom? Avançamos. Mas na frente, em 1492, os exércitos de Fernando e de Isabel, eles irão se apoderar de Granada e, olha só, irão expulsar os árabes que estavam ali instalados na Península Ibérica, na região entre Portugal e Espanha, né? Consolidando a monarquia espanhola. Viu aí? Então, os árabes tinham conquistado os territórios, alguns territórios da Europa. E com a união dos exércitos, das monarquias, das forças, Fernando e Isabel, acabam expulsando os árabes. E com isso, retorna o poder espanhol para o seu reino. E a Inglaterra, professor? Pois é, a monarquia inglesa, nas Ilhas Britânicas, em meados do século XI, havia 4 reinos. Vejam só, Escócia, País de Gales e Irlanda, formado por povos de origens celtas. E também Inglaterra, formado pelos anglo-saxões. Os anglo-saxões são povos germânicos,
que você já viu lá atrás. O germânico são os ângulos, são os visigodos, são os saxões, são os ostrogodos, são os burgúndios e os hunos. Lembra? O pior de todos eles são os hunos. A união dos ângulos com os saxões irá formar a sociedade inglesa. No ano de 1066, o Duque Guilherme, que era da Normandia, região norte da França, ele vai invadir e vai conquistar a Inglaterra. Guilherme, veja aí. Aí eu tenho os vassalos e os suceranos, certo? Então, veja, o Guilherme acaba conquistando a região. Preste bem atenção para você entender a dinâmica do governo inglês. Segue no quadro comigo, vamos lá. Já no ano de 1154, um nobre francês, Henrique da Plantageneta, parente de Guilherme, rapaz, isso aqui é uma confusão, né? Parente de Guilherme, ele vai herdar a coroa do reino da Inglaterra, passando, o título dele a chamar-se de Guilherme II. Ele vai governar de 1154 a 1189. Nesse período, ocorre de fato a centralização do poder na Inglaterra. Olha que bacana, que vai conseguir unificar, dar um nome, que vai conseguir estruturar, é Henrique. É Henrique. Os Guilhermes ficaram lá atrás. Em 1154, o nome francês, Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, vai herdar a coroa do reino da Inglaterra, passando a chamar-se de Henrique. Não Guilherme, que acabamos de ver no último lâmina agora há pouco. O governo de Henrique, porque é assim, deixa eu explicar. Eu acho que vocês já ouviram falar muito do Papa João Paulo II. Mas o Papa João Paulo II é o nome que ele deu para seguir, né, o ritual da igreja. Mas o nome do Papa João Paulo II era Carol Wojtyla. Existe uma tradição da igreja que você pode escolher. O atual Papa, se não me engano é Francisco, ele escolheu o título, como que ele deveria seguir. É tipo jogador de futebol, tá bem? O cara tem um nome estrambólico, mas ele coloca o nome fantasia dele. Entendeu? É o marketing dele. Nos governos não era diferente. Nos reinados não era diferente. Então, eu tenho o nome Guilherme, que vai passar a se chamar agora de Henrique II. Aí vai ter o nome de João, não sei das contas, que vai passar a se chamar de Henrique III. Não pode ser segundo? Claro que não, porque já teve. Então, eles dão sequência. Pode ser os Luís, pode ser os Henriques, pode ser os Guilhermes, José, João, e assim vai. Vai depender dos nomes, fantasia, que eles criam. Tá bom? Continua lá. E é justamente o Guilherme que vai adotar o nome de Henrique. E ele vai conseguir centralizar todo o poder inglês. Pronto. Henrique II foi sucedido pelo seu filho Ricardo Coração de Leão, que o nome é assustador, né? Ricardo Coração de Leão. E ele vai governar de 1189 a 1199, por 10 anos. Dos 10 anos de seu governo, Ricardo Coração de Leão ausentou-se da Inglaterra por 9 anos. Ele ficou 10 anos no poder. Se ausenta por 9, só fica 1 ano.
Parece com quem? Com os políticos atuais, né? Não vamos falar, não. Liderando a Terceira Cruzada e lutando no continente europeu para manter seus domínios nas Ilhas Britânicas. Ricardo Coração de Leão. 10 anos que vai ficar, 9 anos se ausenta. Essa longa ausência, infelizmente, vai causar o enfraquecimento da autoridade real. Que não está presente, como é que vai comandar a sua sociedade? Né? E o fortalecimento dos senhores feudais. Na verdade, foi Ricardo Coração de Leão que deu essa abertura para que os senhores feudais tomassem uma atitude. E com isso, o que o Henrique teria feito lá atrás, de organizar, de estruturar, centralizar, basicamente vai ser desfeito agora no reinado de Ricardo. Por quê? O homem só queria combater. O homem só queria estar em guerra. Ele vai liderar a Terceira Cruzada. Se não me engano, foram 8 cruzadas que nós tivemos no total. A partir de 1095 a 1220, alguma coisa. Por aí. Tá bom? No reinado, agora, olha só, no reinado de João Sem Terra, vocês vão entender o porquê o João Sem Terra. O João Sem Terra, será que foi daí o MST? Não, né? Movimento Sem Terra? Não. Ele vai de 1199, eu não estou entendendo, tá risada, de 1199 a 2000, a 1216. Não estou entendendo. João Sem Terra, ele era irmão do Ricardo. Será que é o professor Ricardo? Não, né? Aquele não. O enfraquecimento da autoridade real, que já era visto durante o governo de Ricardo Coração de Leão, foi ainda maior. Pronto. Nada que está ruim possa piorar. Esse é o lema, né? Após ser derrotada em conflitos com a França e com o papado, João Sem Terra foi obrigado pela nobreza inglesa a assinar um documento chamado de Carta Magna. Agora vocês vão entender o porquê que o nome João Sem Terra. Enquanto Ricardo, Coração de Leão, lutava nas cruzadas, organizou a Terceira Cruzada e lutava também nela, o objetivo dessas cruzadas é você agariar terra, é você ter poder. Enquanto Ricardo, Coração de Leão, queria ter poder nas terras, João era sem terra. Ou seja, eu não vou participar de nada. O cara ficou na dele. Ou seja, nada que é ruim podia piorar. E piorou. Saiu comigo. Nisso, ele foi obrigado a assinar um documento chamado de Carta Magna. Por esse documento, a autoridade do rei da Inglaterra ficava bastante limitado. O cara não saiu, o cara não fazia conquista, diferente do Ricardo Coração de Leão. Agora, João Sem Terra não podia, por exemplo, aumentar os impostos sem prévia autorização dos nobres. Na época, o rei aumentava sem o consentimento de ninguém, mas aumentava. Ponto, ele era o rei. Agora não. Para aumentar os impostos, vai ter que pedir autorização da nobreza. Essa Carta Magna estabelecia que o rei só poderia criar novos impostos depois de ouvir grande conselho. O grande conselho, que era formado por bispos, por condes e por barões. E até parece que eles pagavam esses impostos. Gente, quem pagava os impostos era a classe baixa, o terceiro estado. Tanto na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, na Europa inteira. Sempre quem arcou com tudo isso foi o terceiro estado. Mas isso era uma forma de limitar o poder do rei. Eles eram bem categóricos em relação a isso. Tá? Fizeram uma espécie de grande conselho, onde eu tenho um representante dos bispos, dos condes, dos barões. Cadê o representante do povo aí? Existe algum? Não. Porque não é interesse deles. Então, assim, a própria elite controlava tudo, senhores. É isso que vai acontecer.
Tá bom? Joga lá no quadro. Vamos lá. Henrique III, veja, tivemos o Henrique II, que era o Guilherme, né? Que ganhou o nome fantasia de Henrique II. Agora Henrique III, de 1216 a 1272, eita, esse aqui passou mais tempo no poder. Filho e sucessor de João Sem Terra. Além da oposição à nobreza, olha aí, esse aqui é faca na caveira, tá? Esse vai bater de frente. Além da oposição da nobreza, enfrentou forte oposição popular. É porque a nobreza, ela vai induzir o povo que o que ela estava fazendo como grande conselho e não aumentar os impostos de barará, 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 isso era benéfico. Não era, gente. Não era. Era uma condução, né, para deixar ali na verdade, o povo amarrado na nobreza, que eles não se mexiam para fazer algo em interesse do povo, não. Pode parar, isso não existia. O nobre Simon de Montfort liderou uma revolta da aristocracia. Simon, viu? E para conseguir a adesão popular, convocou um grande parlamento. E cadê o grande conselho? Pois é, do qual participava, além da nobreza e do clero, representante da burguesia. Lá voltou. Vem para mim. Ela voltou. Vira e mexe, ela está de volta. Burguesia. Na Inglaterra. Essa classe, ela está em ascensão. Ela está crescendo. Ela tem poder. Não tem boca. A nobreza está com dias contados. Veja, Simon, ele vai organizar, vai liderar a aristocracia e vai pedir a participação, a presença dos burgueses. Não deu outra. Além da nobreza, do clero, da burguesia, está se configurando agora uma nova nomenclatura social na Europa. E isso especificamente na Inglaterra. Joga no quadro. Nisso, senhores, vejam, no reinado de Eduardo I, que vai de 1272 a 1307, oficializou-se a existência do parlamento, o que foi feito lá atrás com João Sem Terra. O grande conselho se chamou agora de parlamento. Durante os reinados de Eduardo II, tá? Olha, eu tenho o primeiro, tenho o segundo, e de Eduardo III, o poder do parlamento continuou cada vez mais a ser forte, certo? E no ano de 1350, o parlamento foi dividido em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pela nobreza, e a Câmara dos Comuns, formada pelos cavaleiros e pelos burgueses. Pronto. E hoje configura dessa maneira essa divisão no parlamento inglês até atualmente. Então eu tenho os mais importantes, os lords, né? E o representante da alta burguesia. Observe que eu passei para vocês, desde a criação do primeiro reinado, de Guilherme, que se chamou Henrique I, Henrique II, aí Ricardo, Coração de Leão, João Sem Terra, Eduardo I, Eduardo II, Eduardo III, e assim vai indo. E aí vai se propagando cada vez mais, e o tempo de atuação também é pouco. Olha só, de Eduardo I, de 72 a 77, então nós temos aqui basicamente quase 40 anos, né? E aí Eduardo II, terceiro. Mas o importante de tudo isso é esse nome que vai agora fazer parte do governo, que é o parlamento. Mas não vamos esquecer que esse grupo aqui é que vai ter total influência. Show? Como podemos ver na Inglaterra, o rei teve o seu poder totalmente restringido, limitado. Por quem? Pela Carta Magna. Aí piorou mais ainda, que era o grande conselho,
se transformou em parlamento, o parlamento também restringe ainda mais o poder do rei. Mas isso não significa ameaça à unidade territorial ou um poder central enfraquecido, muito pelo contrário. Ganhava-se força, dividia-se as missões. Vejam, comandada pelo rei, conforme os limites impostos pelo parlamento, a Inglaterra tornar-se-ia um dos países mais poderosos da Europa a partir do século VI. Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Olha só a função que foi estipulado para os ingleses. A questão do parlamento, até hoje, é isso. Acho que vocês já ouviram falar naquela frase que o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. O rei, ele é consultado das leis que são criadas. É diferente do Brasil, que é um sistema presidencialista, né? Numa monarquia. Mas o Brasil foi uma monarquia. O Brasil foi uma monarquia e por que não deu certo? Não deu certo porque naquela época a burguesia, os barões da borracha, os barões do café, brigaram para tirar o poder de Dom Pedro II, que também não estava lá muito satisfeito, porque ele deveria ter alguns varões, filho, homem, e não conseguiu. Teve duas meninas, a dona Leopoldina e a princesa Isabel. Leopoldina morreu muito cedo, casou, foi para a Europa, aos 26 anos veio a falecer, e ele adorava aquela filha, era mais nova. E a Isabel, depois, que casou com o Conde Deu, e teve problema para poder engravidar. A princesa Isabel teve que tomar banho em águas termais na França. E tudo isso acarretou. Dom Pedro conhecia o mundo através do livro e eram muitos problemas. Ele não fez muita questão, tanto é que logo quando ele é convidado a se retirar do Brasil, ele vai para a Europa, Portugal, e ali passa mais alguns anos e veio a falecer. Mas de lá para cá, houve a criação da República, em 1889. O Brasil se tornou uma república onde a elite é que comandava o poder. Mas até hoje comanda o poder. E há uma briga muito grande de poder. E privilégios também. Mas na Inglaterra, por exemplo, você vê aonde o ministro Boris Johnson mora, vai a pé para o trabalho, anda de ônibus, não tem regalia. Eu creio que regalia mesmo somente no Brasil, onde nossos representantes ganham as suas rendas altíssimas. É uma coisa inexplicável, inexplicável mesmo. Então, tiraram da família real o poder de governar e passaram para eles. E aí, nós vivemos nessa situação hoje. O Brasil tem muitas riquezas, poderia ser um país de primeiro mundo, mas infelizmente, do jeito que a estrutura política está, nunca vai ser. E aí, é só concordar não, é só tocar o barco para frente, tá bom? Para entender o que dizem a televisão, você vê aí a Inglaterra e os outros ambientes que fazem parte da Inglaterra também, as Ilhas Britânicas. E aí se transforma a Escócia, quando se junta com a Inglaterra, se transforma em Grã-Bretanha. E quando a Irlanda do Norte, parte da Irlanda do Norte, anexa também a Grã-Bretanha, logo teremos o Reino Unido. Tá? Então eu tenho o país de Gales, lá embaixo, país de Gales, lá embaixo. Eu tenho a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte, certo? Porque muita gente quer, caramba, o que é a Grã-Bretanha? Quais são os países que compõem a Grã-Bretanha? Por que Reino Unido? Aí você vê quais são os países que estão compondo também o Reino Unido, tá certo? A Inglaterra é só aquela parte que vocês estão vendo ali, ó. Aí do lado
logo é colocado aí em prática, anexando os países de Gales. Tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4. A Grã-Bretanha é uma ilha da Europa que abriga a Inglaterra, a Escócia e o país de Gales. O Reino Unido é um agrupamento político que congrega os países da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. As relações entre Inglaterra, Escócia, o país de Gales e Irlanda do Norte com o Reino Unido são semelhantes aos que definem os governos federalistas. Há um poder soberano, central e autonomia relativa às unidades constituintes. Já a Escócia tem um autogoverno limitado submetido ao parlamento britânico. Certo? Feito isso, é a mini, né? Feito isso, nós vamos para a monarquia francesa. Essa monarquia francesa, a sua estrutura também vai acontecer ao longo da Idade Média. A gente sabe disso, o território francês ele vai sofrer com o processo de desfragmentação, despedaçar mesmo, dentro da política, e o surgimento do feudalismo. Somente no século XII, ainda durante a dinastia capetígia, o processo de centralização política francês foi iniciado pelo rei Filipe II, usando dos conflitos contra os ingleses pelo controle do norte da França. Esse monarca conseguiu formar um grande exército sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. A formação desses imponentes exércitos e a vitória contra os ingleses permitiu a ampliação do poder real. O rei francês criou um articulado corpo de funcionário burocrático, né, que deveriam impor a autoridade real e imposições aos senhores feudais. Paralelamente, a burguesia passou a ceder grandes quantias para que o rei garantisse a liberdade das cidades através de uma carta de franquia. Olha aí, documento concedido pelo próprio monarca que liberava os centros urbanos das taxações feudais. Foi nesse contexto que surgiu a mítica figura de Joana d'Arc, que nós já falamos também numa outra aula atrás. A Joana d'Arc, ela entra no exército e vai lutar a favor dos franceses, até que ela vai ser pega pelos ingleses e vai ser morta na fogueira como uma bruxa. Vou adiantar para vocês verem aí. Joana d'Arc nasceu na França em 412 e morreu em 1431. Foi uma importante personagem da história francesa durante a Guerra dos 100 Anos, quando seu país enfrentou a rival Inglaterra. Joana d'Arc foi canonizada e virou santa. Essa é a figura de Joana d'Arc. E o rei Carlos VII concluiu o processo de expulsão dos britânicos. Começamos com os Guilhermes, teve Henrique, teve Ricardo, teve João, chegamos com o Carlos VII. Aluno, essa aí foi a nossa aula. Eu aguardo vocês nas próximas. Tchau, tchau.